Olá, você que acompanha o GO em Foco, muito obrigado pela sua audiência. Hoje é dia de GO em Foco Entrevista. Vamos conversar com o médico Marcelo Machado sobre essa questão do tempo seco, umidade relativa do ar muito baixa e as pessoas sofrem demais. Agora no GO em Foco Entrevista. GO em Foco Entrevista. Saúde. Oferecimento Hospital Olavo Schermer. Há 48 anos cuidando de sua família. Estamos de volta com o GO em Foco Entrevista. Vamos conversar agora com o médico Marcelo Machado. Olá, tudo bem? Olá a todos do GO em Foco. Olá você que nos acompanha. E o tempo seco prejudica muitas pessoas. Exatamente. Prejudica bastante, principalmente no que diz respeito às doenças respiratórias. Tanto as doenças respiratórias da via alta quanto da via baixa. Como assim? Os pulmões consistem em boa parte da nossa via respiratória baixa. Eles devem trabalhar com o ar mais úmido, umedecido, que é feito pela via aérea alta. Se isso não é feito por conta da condição do clima mais seco que a gente está passando, o indivíduo fica mais suscetível a ter doenças da via respiratória baixa, que são a asma, são a pneumonia, que aumentam muito de prevalência nesse momento do ano. Quais as outras doenças que aparecem também nesta época? A via aérea alta também sofre bastante nessa época do ano. As mais prevalentes são a rinite, a sinusite e a faringite. Todas elas sofrem igualmente com essa mesma época do ano. Vamos explicar um pouquinho o que é cada uma dessas doenças. A rinite nada mais é que a inflamação da mucosa que reveste a parte de dentro do nariz. Igualmente, por continuidade, a sinusite também é a inflamação de uma mucosa, que é a mucosa dos seios da face, que fica em cada lado dos nossos ossos da face. Essa mucosa é a mesma mucosa que tem por dentro do nariz. Então, por consequência, quem tem rinite tende a ter sinusite também, que pode ser tanto alérgica quanto irritativa por irritativos do ar, como a fumaça, por exemplo, e a própria umidade do ar baixa também contribui para isso. Logo depois do nariz, no percurso que o ar faz, nós temos também a faringite, nós temos a faringe que se irrita também com a umidade baixa do ar. E todas elas falhando em umedecer o ar, nós temos as doenças respiratórias baixas, como a asma e a pneumonia, que eu acabei de dizer. E por que as crianças e os idosos são os que mais sofrem? A criança, ela sofre mais, mas a criança muito nova tem um pouco mais de vantagem na criança mais velha. A criança até os 6 meses de idade, ela tem uma certa proteção a mais, porque ela mama no seio materno. E isso faz uma proteção muito importante que ela tem sobre, mesmo nas respiratórias, quanto as doenças da infância em geral. A criança um pouco mais velha, ela sofre muito disso, tanto por fatores infecciosos, que ela é mais predisposta a infecções virais, mas também porque a ingesta hídrica da criança mais velha, após os 6 meses de idade, depende dos pais. Ela não pode ter sede e ir lá e buscar a água dela. Ela depende bastante dos pais, é um ser dependente. Os idosos também têm uma particularidade na predisposição a irritantes da via respiratória, que é a dificuldade de ingerir água. Ele é independente, ele toma água quando ele quer, mas o problema do idoso é que ele acaba esquecendo de tomar água. Como assim? O centro da sede do idoso não funciona muito bem. Ele não sente a mesma sede como a pessoa jovem sente. Então, ele desidrata, às vezes dá uma sedezinha, vai lá e toma água. Então, o idoso se desidrata mais e se desidrata mais gravemente do que uma pessoa jovem. No GO em Foco Entrevista, estamos conversando com o médico Marcelo Machado. Hospital Olavo Schermer. Consultas, exames e cirurgias. São mais de 24 especialistas à sua disposição. Há 48 anos, o Olavo Schermer cuida de sua família. Diretor técnico Dr. Esdron Marques de Brito. Hoje nós estamos entrevistando o médico Marcelo Machado, falando sobre essa questão do tempo seco. Quais as formas de prevenção que as pessoas podem tomar no dia a dia, principalmente agora nesse período do inverno? Bom, falando mais da via aérea mais alta, sobre a rinite, a sinusite, a faringite, que são tão recorrentes, é uma forma muito simples e muito eficiente, muito barata de prevenir tudo isso. É um simples soro fisiológico que você compra na farmácia, sem aditivos, sem aqueles descongestionantes nasais, soro fisiológico puro, com spray nasal. É uma forma de prevenção muito boa, porque além de hidratar, lubrificar a mucosa nasal, ela higieniza a mucosa nasal. Aquele irritante tóxico que a gente está tão acostumado no dia a dia, com as queimadas, a fumaça, a própria poluição de automóveis, caminhões, o soro ajuda a fazer a limpeza da mucosa sobre isso.
além de hidratar e tudo mais. Serve tanto para rinite como para sinusite, que são inclusive a mesma mucosa do nariz, a mesma mucosa do siso da face, e também para faringite. Então é um meio muito simples, muito eficiente, qualquer pessoa consegue fazer, independente da idade, de habilidade, é uma forma de prevenção muito boa que a gente tem. É aquela questão bem caseira, doutor, que é a questão de colocar bacias, toalhas, pano úmido. Realmente isso vem até de tradição, segue muito de família, de vô para filho, vai passando. Tem sim seu papel, ajuda a manter a umidade do ar mais alta, coisa que a gente vê sempre caindo nesse período do ano agora, mas deve ser sempre usado com cautela. A bacia de água, uma toalha molhada, todas devem se trocar diariamente, porque podem acumular fungos, e isso não é bom para quem tem tendência a fazer doença alérgica, como a rinite alérgica, a asma alérgica. Deve se trocar diariamente. Elas têm menos potencial de umidificar em excesso o ar. Então, é uma coisa boa de fazer, barata. Nós temos também o umidificador de ar, o aparelho elétrico, o eletrônico de fazer a umidificação do ar. Só que esse deve ser usado com um pouco mais de cautela, porque, por exemplo, a pessoa às vezes deixa 24 horas ligado o aparelho, acabam umidificando em excesso o ar e a água deposita em paredes, cortinas, cresce fungo, bolor, a pessoa está se prevenindo bem quanto à umidade do ar, mas se previne mal quanto a irritantes alérgenos. A pessoa tem mais crise de asma, mais crise de rinite, fica uma doença mal controlada. É questão da preocupação com o ambiente, com a casa, com a limpeza, porque tem muita gente que tem alergia e às vezes até não sabe que tem um produto ali, um tapete, alguma coisa que está causando essa alergia. Exatamente. A pessoa que tem predisposição a fazer doenças alérgicas tem que ter um ambiente domiciliar diferenciado de uma pessoa comum. Tapetes devem ser evitados, cortinas devem ser evitadas, animais de pelúcia, principalmente nessa época do ano que a gente volta a bater em cima, porque as partículas menores tendem a ficar em suspensão por mais tempo do que na época chuvosa. Então, deve ser levado em consideração. O GO em Foco Entrevista termina aqui. Conversamos com o médico Marcelo Machado. Muito obrigado. Obrigado, sou eu que agradeço. Estamos sempre à disposição. Na próxima semana estaremos de volta com uma nova entrevista. Você pode acompanhar o nosso trabalho no site goinfoco.com.br, nas redes sociais GO em Foco e também o nosso canal no YouTube GO em Foco. Muito obrigado e até a próxima. GO em Foco Entrevista. Saúde. Oferecimento Hospital Olavo Schermer. Há 48 anos cuidando de sua família.